boa noite para você que acompanha o programa Fala Ban, essa criação do Sindicato dos Bancários de Sorocaba e região. Eu estou aqui brigando com o microfone, porque parece que hoje ele mudou de lugar aqui. Com a direção do Cabé Lopes, com a produção da Ana, nossa Ana Regina, eu vou fazer hoje um programa solo aqui. Antes, mandando um beijo para a Alicinha, que está acompanhando o programa nosso. E eu tenho falhado em mandar o beijo, mas é porque a gente acaba com a correria aqui, pisando na bola, esquecendo, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do bancário, né? O Bancário em Foco. A gente vai falar um pouco sobre pauta, sobre desafios, sobre participação em conferências, né? Digo conferências porque nós temos uma interestadual e depois temos a nacional. E aí o bancário que não está familiarizado com isso ainda vai dizer, não, mas a campanha já está decidida, já está resolvida. Quase isso. A parte financeira já está resolvida. Mas nós temos o direito de ir para a mesa de negociação e levar nossas pautas, as pautas sociais, os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, no atendimento à população, ou quase isso, né? Porque o banco tem feito aí um esforço tremendo para não colocar mais cliente para dentro das agências. São poucas as agências bancárias que ainda têm cliente do lado de dentro. Então, a gente pode discutir esses assuntos com os bancos, que são assuntos polêmicos, que envolvem o nosso dia a dia, que tem aí, da nossa parte, muito carinho, muita atenção, porque, às vezes, o problema de saúde vai ser impactado justamente por conta dos problemas sociais, né? Meta abusiva, excesso de cobrança, assédios, né? A gente tem acompanhado bastante aí essa coisa do assédio moral, por exemplo. Nós temos alguns bancários que, de tanto conviver com assédio moral, não o reconhecem mais, né? E isso é um perigo, porque isso é porta aberta para uma doença ocupacional. Eu, por exemplo, tenho conhecimento de 5 casos de burnout, como alguns conhecem, na categoria bancária. E a gente não tem aí nenhuma esperança de que essas pessoas, após o retorno para as atividades diárias, né, que o banco, dali a algum tempinho, terminada a estabilidade do colega, que ele não vá ser demitido, né? Daí o esforço patronal em tirar da NR1, que era para ser aprovada agora, dia 25 de maio, né? Que as empresas cuidassem dos problemas intelectuais, dos problemas mentais dos funcionários. E jogaram para o ano que vem, né? Para mim, tem fundo político isso. Ano que vem, quem sabe apareça aí um candidato de direita, né? Que venha tentar de novo tirar nossos direitos na canetada, né? Que é muito importante, você, bancário, que preste atenção nisso. Nós levamos muitos anos para consolidar a nossa convenção coletiva do trabalho. E aí, o patrão, ele vai tirando os nossos benefícios através de leis, né? Pega lá o Congresso, que a sua grande maioria é de empresários, médicos, latifundiários, né? Em meio a 500 deputados, nós temos no máximo 100 que falam a língua do trabalhador, os demais falam a língua do patrão. Então, é muito difícil que a gente consiga colocar lá dentro uma lei que possa amparar o trabalhador. Uma convenção coletiva soberana, que a gente tem uma das melhores do país e do mundo, dizem,
e o banqueiro está acabando com as agências bancárias. Então, essa introdução aqui é para você ter uma noção do que vai acontecer, né, nesse nosso programa. Eu vou responder algumas perguntas que a Ana já recebeu, mas eu vou falar a respeito e eu vou tentar respeitar o tempo aqui, porque uma pessoa só falando pode ser que fique um pouco maçante, né? Mas são assuntos importantes que é do interesse do trabalhador, principalmente do trabalhador bancário. Aí a Ana já coloca aqui a primeira pergunta para a gente. Quais os principais desafios e prioridades que devem ser debatidos na Conferência Interestadual dos Bancários deste ano para a defesa dos direitos da categoria? Muito bem. Conferência Interestadual, né? Nós pertencemos à Federação São Paulo-Mato Grosso do Sul e hoje, né, são 22 sindicatos agrupados nessa federação, e o nosso encontro interestadual desse ano vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de julho, tá? Mês que vem, na cidade de Marília, tá bem? Então, o encontro interestadual tem a finalidade de juntar as informações que a gente está pedindo. Olha, você tem pauta, você tem alguma pauta que você queira incluir na nossa convenção coletiva, para a gente poder levar para a mesa de negociação. Então, a conferência interestadual arrebanha todas as opiniões que os sindicatos vinculados à federação possam levar para essa conferência e, em aprovação entre todos os participantes, nós devemos ter ali uns 150, 200 dirigentes sindicais, aprovado ali, vai para o encontro nacional. O encontro nacional esse ano vai acontecer no mês de agosto, tá bem? Então, nós temos aí um período de uns 30 dias, mais ou menos, para elaborar as prioridades que a gente receber, né, de vocês, da categoria bancária, para poder levar para o encontro nacional e o encontro nacional referendar para levar para a mesa de negociação, tá bem? Isso é bastante importante para nós e, com toda certeza, nós vamos estar debatendo, como já debatemos nas comissões de empresa, que são funcionários do determinado banco, que falam só a respeito do seu banco, né? A gente quer estancar esse fechamento de agências, a gente quer estancar as demissões por fechamento de agência. Nós queremos discutir muito essa questão da pejotização, da terceirização do trabalho, né? Já vou entrar num assunto importante, mas esse aqui é o básico. Nós levaremos as solicitações de vocês e nós vamos discutir esses dois assuntos principais, que é fechamento de agência e demissão, e levar o assunto terceirização e pejotização, tá? Vamos levar aqui já o recado. O STF já está empurrando com a barriga essa questão da pejotização, da terceirização, porque tem muitos processos caindo lá. Quando eles fizeram a liberação da atividade fim, né, que não tem mais uma regulamentação, pode terceirizar a atividade fim, não sei se vocês repararam, aumentaram as ligações no seu telefone, tentando fazer empréstimo de consignado, né? O judiciário encheu de processos, porque o pejotizado, ele perde vários direitos, ele perde direito a férias, ele perde direito a 13º salário, ele não tem participação nos lucros, ele não tem ticket, ele não tem uma série de benefícios. E aí ele faz a reclamação na justiça. O que aconteceu? Deu uma sobrecarga no sistema judiciário, e agora estão tentando empurrar com a barriga e dizer, olha, isso aí não é problema nosso. A terceirização da atividade fim já foi autorizada por lei 2017. Seu Michel Temer fez esse favor para a população brasileira, né?
seu Michel Temer na versão direita, né? Porque no passado ele até que foi bonzinho, advogado, tinha ali alguns pontos interessantes para a categoria, para o trabalhador, e na versão direita, que não tem nada a ver com o trabalhador, ele pensou a terceirização da atividade fim, né? E causou toda essa bagunça aqui no meio bancário, e é o volume grande de processos que caindo na justiça não querem ser julgados, não querem ser analisados, entendeu? Então é fácil, você pega aquele bolo de reclamações e pega e joga no lixo, não faz nenhum julgamento, né? Não entra no mérito da questão. Então, tem esse problema. A gente vai levar para a mesa de negociação a sua reivindicação, né? Junto com esses pontos, fechamento de agência, demissão de funcionário e a pejotização ou a terceirização da atividade fim no meio bancário. Ana, vamos para a próxima pergunta? Eu vou tentar ser bastante objetivo, gente, para não ficar cansativo aqui, tá? De que forma os bancários podem contribuir na construção das pautas que serão levadas à conferência interestadual? Nós estamos pedindo para que você faça o apontamento daquilo que você enxerga no seu dia a dia, as coisas que estão evoluindo, porque a meta abusiva, o assédio moral, o assédio sexual que ainda acontece no nosso meio, isso é realidade, a gente convive com isso. Mas a gente precisa tomar cuidado com aquelas cobranças, né, que acontecem veladamente. Veladamente. No assédio moral, a gente fala, não isole o assediado. Não deixe ele sozinho, porque aí o gestor vai lá em cima daquele e judia dele até que ele, num surto de desespero, acaba pedindo demissão, coisa parecida. Tem um banco aí que está fechando um monte de agências, né? O banco que eu digo é o Bradesco, está agora acelerando. E ele tem praticado o seguinte, eu quero ser demitido, eles não mandam embora. E quem não quer ser demitido, eles demitem. Quem não quer ser demitido por algum problema em casa, família, coisa parecida, eles demitem. Porque sabe que quem quer ser demitido, uma hora vai pedir a conta. E se você pede demissão, você recebe menos, o banco paga menos para você, né? Então, o que a gente precisa? Que você formule a sua pauta e, por favor, não se preocupe. Olha, eu não sei se essa pauta está na minuta, não está na minuta. Formula a sua ideia e manda para cá. Manda através do nosso denúncia, manda através do nosso site, né? Na nossa lista de transmissão, gente. 996766256, lista de transmissão. Manda pela lista de transmissão e nós vamos elaborar um relato do que você está falando para poder apresentar nesse grupo da Conferência Interestadual. Então não diga, eu não tenho o que pedir. Pensa um pouquinho, no que é que você está sofrendo? Você trabalha no atendimento, levaram você para a plataforma. Eu era setor administrativo, estou mudando para o setor comercial. Aí cabe um alerta, os bancos não querem mais setor administrativo, né? Aí você procura certificação do Banco Central, CPA 10, 20, CEA, o sindicato está ministrando esses cursos aqui. Procura pela Mariângela, 3229-2990, faça a sua certificação, está para vencer a sua certificação, não deixa vencer. Chega antes, 2 meses antes, faz a sua certificação, a renovação, porque se você por qualquer motivo não for aprovado, você tem um tempinho para refazer, são ali parece que 30, 60 dias que você tem que respeitar de tempo, e a gente já viu casos desse tipo, a pessoa deixou para a última hora e não passou, o banco falou, você não tem a certificação e desligou a pessoa, e não foi uma só, tá? Aí eu estou citando aqui o Banco Itaú, que eu tenho conhecimento de 3 casos, né? Então, traz para a gente a sua pauta, traz para a gente a sua dúvida, a sua preocupação, o seu ponto de vista,
Porque, de repente, nós aqui de dentro do sindicato não estamos enxergando o que está acontecendo lá dentro da sua agência, né? Então, para nós é importante. A construção de pautas importantes vem da base, vem de dentro da agência. Ah, mas eu não sei, eu não gosto de falar com o Julião, tal. Tem dirigente sindical dentro da sua agência, conversa com ele. Pede para ele mandar para a gente a sua reivindicação. A gente vai fazer questão de encaminhar ela. Se ela já consta da nossa minuta, já está lá. Mas se ela não constar, vamos dar uma incrementada na nossa minuta, porque tudo que a gente coloca ali, um dia acaba vencedora ou a gente entendendo por que não foi, tá? Mas traga para a gente a sua contribuição para que a gente possa, então, levar para as negociações interestadual e depois ir para nacional. Outra pergunta, Ana. Como a pejotização tem impactado as condições de trabalho e a organização sindical dentro dos bancos? Muito bem. Quinta-feira passada, dia 5, eu participei de uma plenária, uma palestra, que foi falado justamente sobre pejotização, terceirização, né? E esse assunto impacta dentro das agências bancárias, no sentido de que os colegas de dentro do banco estão sendo demitidos e eles estão passando a nossa função, eles, que eu digo os bancos, passando para os terceirizados, para os pejotizados, né? Aqui vai um alerta para você, porque a gente ouve falar, não, mas agora eu sou empreendedor. Muitos empreendedores, gente, muitos empreendedores são empreendedores de salário mínimo, tá? Vou explicar. Salário mínimo mensal. A pessoa é empreendedora, ela está trabalhando com seguro de veículo, ela está trabalhando com seguro de vida, ela está trabalhando com financiamento imobiliário parece que está meio embaixo ultimamente, né? A Caixa parece que vai tomar uma atitude aí, mas a gente está vendo que está muito complicado. O pejotizado de salário mínimo é aquela pessoa que está achando que aprendeu alguma coisa dentro de uma empresa terceirizada, vamos falar da Pulse do Santander, que eu faço muita questão de falar, e ele sai dali dizendo, mas agora eu já sou um empreendedor. Só que muitos empreendedores, assim como alguns falaram, ganham salário mínimo e olha lá, tá? E não é nada contra essa profissão. Por exemplo, empreendedor do quê? Vendedor de cachorro-quente, espetinho, churrasquinho, né? Eu faço salgadinho e vendo no... Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. E aí a informação que me assustou por demais. Nessa plenária, a doutora, eu até gravei o nome, doutora Marilane Oliveira Teixeira, ela é economista, professora, pesquisadora da Unicamp, trabalho, gênero, relação do trabalho. Eu e a Ana queremos trazer essa Marilane, doutora, aqui para o programa, para a gente poder falar um pouquinho para você e você não ouvir da boca do Julião, presta atenção. São hoje, no Brasil, uma média de 26 milhões de pejotizados terceirizados, tá? 26 milhões, tá bom? Aí vem a pérola. A metade desses pejotizados e terceirizados, 13 milhões, não está recolhendo INSS. O que significa isso? Significa a falência do INSS para o futuro, né? Você que está aí com 20, 30 anos de idade, que vai ter que trabalhar até os 65 de idade, pode ser que quando você chegue lá, o INSS já esteja falido, já não tenha mais como pagar a sua aposentadoria.
E esse é um filão muito grande que o empresário está criando, porque se ele não recolhe os tributos sociais do seu registro em carteira, você não vai ter mais nada pela frente. Olha, eu vou aumentar o seu salário. Você trabalhando no banco, você estaria ganhando 5 mil. Eu vou aumentar seu salário para 6 mil e você é PJ. O PJ não recolhe fundo de garantia, não recolhe INSS. Como eu falei, não precisa pagar ticket de alimentação, refeição, né? Não precisa, porque não tem na convenção, auxílio creche babá, convênio médico, dental, né? Tem uma série de benefícios que eles ficaram livres por contratar você como PJ. E aí, lá na frente, a hora que você estiver precisando, nós homens, né? Nós deixamos para o futuro, para fazer exame médico, para cuidar da saúde, né? Nós tomamos cerveja, nós jogamos bola agora. A gente vai descobrir lá na frente os problemas de saúde. Quando você descobrir, você vai depender do SUS, porque você não vai ter aposentadoria, né? Você não vai ter dinheiro, você não vai ter fundo de garantia. Aliás, eu faço uma crítica, porque agora estão fazendo empréstimo em cima do fundo de garantia, e o pobre vai só dilapidando aquele dinheirinho que está ali, que seria para guardar o futuro, para ele tentar arrumar um outro emprego, né? Ah, Julião, você está misturando assunto. Não estou misturando assunto. Eu estou querendo alertar você, PJ e terceirizado, que se você não arrumar um lugar ao sol, e não me venha com a conversa de que a CLT é escravidão, tá? A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, ela foi criada para defender você com o emprego ou na saída do emprego. Na categoria bancária, você não tem a verba de requalificação, você é demitido, você saiu da empresa, banco ABCD, e você tem uma verba de requalificação, não lembro o valor agora, 2.000 e qualquer coisa, que você pode fazer um curso, né? Uma especialização de algo que você queira ser na vida, ou fazer um CPA, um CEA, qualquer a mais, que incremente o seu currículo e que você possa, então, concorrer a um outro cargo dentro das instituições financeiras. Ah, Julião, mas eu quero fazer curso de bordado, tricô. Seja feliz, vá fazer. Você tem verba de requalificação. O sindicato ajuda você até na saída. PJizado e terceirizado não tem essa ferramenta. Tá? Falei da Pulse, o departamento jurídico nosso está à disposição. Você que trabalha na Pulse. Você que foi demitido da Pulse, da SX, entre em contato com a gente. Por favor, você que está acompanhando o programa, passa para os demais colegas, né, que ele tem direito a procurar o sindicato. E a gente está arrumando um atrito com outro sindicato? Não. Nós estamos dando para você uma ferramenta para você poder discutir com a empresa que é uma terceirizada do Banco Santander, mas que, na verdade, o Santander criou uma outra empresa, né? Criou uma outra empresa e não contratou uma. Então, é uma terceirização fraudulenta, isso que a gente diz. Terceirizado, pejotizado, impacto na categoria trabalhadora. Você está trabalhando quase que de graça. Você está trabalhando pela metade do custo que o empresário, o empregador, o banqueiro teria em contratar como bancário. Coloca você numa plataforma lá e paga metade do que você merece. Ana, por favor, outra pergunta. A terceirização tem gerado precarização nas atividades bancárias. Como os trabalhadores têm percebido essa mudança no dia a dia? A gente fala do bancário que virou funcionário da Pulse. Então, ele era bancário, ele tinha a convenção coletiva dos bancos e tal, e na ida para dentro da Pulse, ele deixou de ser bancário. Logo, ele perdeu a convenção coletiva dos bancários. E a primeira perda, que é mais impactante para esse colega, é o não pagamento da PLR, participação nos lucros e resultados.
E aí o funcionário só vai perceber isso porque ele fica feliz. Eu ouvi várias vezes isso. Não, eu estou indo para lá, mas estou garantido. Isso aí vai continuar para mim e coisa parecida. Lê do engano. Naquele ano, você vai receber um dozeavos do tempo em que você trabalhou dentro do banco. Exemplo, você foi transferido em agosto, então você tem 8 dozeavos de PLR se o banco der lucro no final do ano. Até o Mercantil do Brasil está dando lucro, né? Então, não tem banco que não está dando lucro. Bom, ele vai receber 8 dozeavos de PLR, né? No ano seguinte, ano que vem, ele não tem mais PLR. Ele não tem mais PLR. Ele não vai ter mais o amparo da convenção coletiva, porque ele vai mudar de categoria, né? Nós temos dentro da Pulse vinculação com o Sintetel, com o comerciário, com o vigilante, com o bancário, com o CEAC, né? Até onde eu sei, são possíveis 5 sindicatos lá dentro. E quando nós fizemos a nossa manifestação lá, houveram críticas para dizer, olha, esse sindicato aí não vai fazer nada por você. Nós não podemos fazer nada se você não trouxer a demanda. Se você não vier até o sindicato, se não ligar aqui e dizer, olha, fui demitido e estão descontando tanto. Olha, eu estava doente com atestado médico e fizeram eu trabalhar. São as denúncias que eu estou recebendo aqui, tá? Já fizemos um pedido de fiscalização no Ministério do Trabalho, a gerência do Ministério aqui de Sorocaba. Então, tão logo nós tenhamos uma data para fiscalização, a instituição, né, Ministério do Trabalho, vai para dentro da Pulse para fazer uma fiscalização. E vai achar coisa errada. Vai, porque já achou em Novo Hamburgo, foi feita uma fiscalização lá no mês de março do ano passado, março de 24. Nós temos processos lá de pessoas desligadas da SX, né? Nós já temos processo aqui, olha que beleza, quem veio procurar pelo nosso jurídico já tem processo aberto, questão de equiparação, falta de pagamento, não cumprimento de convenção coletiva, né? Então, a terceirização precariza a atividade bancária. Sim, porque você está tirando o serviço de dentro do banco e está fazendo no escritório, numa terceirizada. E está fazendo o mesmo trabalho que nós fazemos dentro do banco. Logo, no nosso entendimento, você tem direito a receber o mesmo salário, porque você é bancário. E alguns dos colegas da Pulse dizem o seguinte, nós já estamos sabendo mais do que o gerente do banco. A gente já ouviu isso meia dúzia de vezes, porque vocês estão sabendo como é que funciona, né? E a gente tem plena certeza disso. O que a gente precisa agora é que o judiciário não se acovarde e não tire a sua responsabilidade, não é? E jogue para um canto ali esse pessoal, 26 milhões de terceirizados e precarizados que acabei de falar. Ana, por favor, outra pergunta. Quais os impactos do fechamento de agência para os trabalhadores e para a população? Gente, o que vocês precisam entender, e por favor, isso aqui não é politização, tá? Quem tem dinheiro precisa ir no banco? Quem tem dinheiro tem preocupação em ir conversar com o gerente, assinar papel, documento? Não. Quem tem dinheiro, o banco vai até ele, né? A empresa tal, do senhor Bonito da Silva lá, tal, o gerente do banco, pessoa jurídica, pessoa física. Quando a empresa é de porte grande, vai até o gestor geral, vai o superintendente do banco, faz uma visita para o cliente, oferta os produtos que ele tem, isenta a tarifa, né? É uma glória isso aí. Quem tem dinheiro não paga nada, né? Negocia taxas, quase que falei errado. Quem é que não tem nenhum privilégio? A população, o pobre, o assalariado. E se ele quiser alguma coisa do banco, ele tem que ir até a agência ou correr o risco
de sofrer um golpe por intermédio das ligações, né? Que nossos colegas de dentro do banco dizem o seguinte: está mais fácil aplicar um golpe no cliente do que ele concordar com o que o bancário está ofertando de verdade. O bancário vai oferecer uma taxa de juros, vai oferecer um seguro imobiliário, um seguro, um contrato de veículo. E o bandido, fake news, ele oferece mundos e fundos. E aí, o que é mais gostoso, né? Ter uma taxa baratinha, não pagar quase nada, ser de graça, fazer um... E dali a pouquinho a pessoa se vê caindo em golpe. Olha, o senhor fazer isso aí, o senhor precisa fazer um crédito aqui. A pessoa faz o crédito pensando que dali a pouquinho... Eu tenho uma amiga que, se não fosse a bancária de dentro da agência dizer que o que ela estava tentando fazer para ela tinha cheiro de golpe, ela tinha perdido o dobro do valor. Ela perdeu 20 mil. Ela estava sacando mais 26 mil da conta dela. Ela ia perder quase 50 mil se a bancária não faz um alerta para ela. Então, é gostoso, né, acreditar em coisas fáceis, né? Ó, tá ali uma roupa de marca, estão vendendo por R$ 20. Tem gente que acredita e vai lá querer comprar, e vai perder dinheiro. E vai comprar 10, 20, 30, 50 peças para levar vantagem e acaba perdendo dinheiro. O fechamento de agência prejudica por demais a população assalariada para baixo, que são pessoas que precisam do banco, são pessoas que têm a necessidade de conversar com alguém, fazer as suas transações, porque o gerente não vai para dentro da casa dele. Fechamento de agência. Cidades pequenas, a gente faz até essa observação, que o sindicato pode entrar em contato, né, com as prefeituras locais quando tiver uma agência fechando, por exemplo, a única agência bancária da cidade. Nós podemos envolver a política partidária, aí sim, para tentar evitar que o banco feche a agência naquela localidade. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Então tem que fazer essa tentativa. A população tem que fazer o uso do seu vereador. Você não votou nele? Você não votou no prefeito? Né? O prefeito que vive construindo prédio de quilômetro de altura, que põe praia para você na cidade, né? Fala para ele: eu quero minha agência bancária aberta, eu preciso de banco. Daqui 10, 15 anos, não vai precisar mais, daqui 10, 15 anos. O banqueiro tirou proveito da pandemia e adiantou o país em 5 anos, tá? Ele disse o seguinte: até o velhinho aprendeu a colocar a mão na máquina de autoatendimento e nós não estamos precisando mais colocar ninguém para atender ele. Olha que bonitinho, tirando proveito, porque o velhinho já consegue manipular a máquina. Então é problema para nós, é problema para a população, do assalariado para baixo. Quem, patrão, quem, a instituição financeira vai atrás. Ana, outra pergunta. Estamos avançando na hora aqui, ó. 35. De que forma o sindicato pode atuar para proteger emprego e garantir o atendimento à população diante do fechamento constante da agência física? Acabei de falar que é uma questão de você se unir, a união a união dos mais fracos torna a voz mais forte, né? O inverso também é verdadeiro. Você não tem que estar votando em candidatos políticos que são dono disso, daquilo, são empresários desse ou daquele, né? Que são políticos de carteirinha, porque o pai era político, porque o avô era político. Dá uma olhadinha ali naquilo que o político propõe, né?
foi eleito um presidente da República que, em 17 anos de mandato político, tinha um processo encaminhado adiante que virou lei. Né? E aí você diz, mas eu não voto nesse partido falido, partido, né? Mas você está votando no partido da fake news, né? Então, o sindicato é a sua ferramenta para reclamar os seus problemas profissionais. Ponto. Nós estamos aqui dentro, nós estamos acompanhando, nós estamos vendo. Nem sempre a gente consegue ver tudo, porque as coisas ficam às escondidas, mas é preciso que isso chegue para nós também, para que a gente possa atuar, né? Tinha um superintendente que estava rasgando verbo, assediando barbaridade nas lives que ele fazia durante os dias, né? Todos os dias, 2, 3, 5 vezes, nós vamos falar com ele. Ele melhorou. Chegou uma reclamação para nós que parece que ele perdeu a mão de novo. A gente vai precisar receber mais informações para poder sentar lá. Ué, o que aconteceu? Esqueceu? Alguma coisa mudou? Alguém apertou seu calo que está doendo? Você está apertando o calo do pessoal aqui dentro. Então, a gente precisa saber o que está acontecendo com você para poder te atender. A gente precisa saber qual a carência da população para poder atrapalhar, para poder trabalhar e não atrapalhar a vida, né? E levar para a política partidária o seu desejo. Você não quer que feche a agência do seu bairro, mais próximo da sua casa? Vamos entender por que o banco está fechando. Ou o banco vai começar a mandar o gerente na sua casa? Duvido. Duvido muito. Né? Então, a gente precisa dessa ajuda, tanto de quem trabalha dentro do banco, quanto da população, quanto daquele que é usuário do banco, quanto daquele que não sabe manipular a máquina, né? Porque tem gente que ainda não sabe. Eu confesso para você que o meu celular tem hora que ele manda uma banana para mim, eu não consigo fazer o que eu preciso. Preciso dar 2, 3, 5 voltas ali para poder chegar na ferramenta correta e executar aquilo que a gente quer. É gostoso? Sentado no sofá, deitado na cama, você está resolvendo os seus problemas de dentro do banco, mas tem hora que você não consegue resolver. E aí você vai cair numa terceirizada, numa pejotizada, né? Vamos falar de financiamento imobiliário. Eu fui numa lotérica um dia desse fazer um joguinho, não aprendi a jogar pela internet ainda, e aí eu estou ali e saiu uma menininha, já falei isso aqui, de 16, 17 anos, do consignado do lado, que estava lá, sua casa própria, faça o financiamento da Caixa, que eu custo acreditar que aquela menininha de 17 anos tem a capacidade de resolver o seu problema de moradia, né? Quando bancário, nós temos que fazer a certificação do Banco Central, que vai mudar o ano que vem, não vai se chamar mais CPA, né? Vai mudar. Mas nós temos que fazer, né? Por que o terceirizado, Casa Bahia, Magazine Luiza, né? Por que não faz? Por que não tem que fazer? Por que não tem a mesma exigência que nós? Afinal de contas, nós temos que ser qualificados, né? Por que então não é cobrada essa qualificação de quem está lá fora? E tem gente lá de fora que está fazendo a qualificação para vir aqui para dentro, né? E o alerta para quem está aqui dentro, né, que tem que fazer a qualificação, porque senão perde o emprego por causa disso. Já é uma demanda do Banco Central desde 2007, se eu não errar muito, desde 2007. E tem bancário que ainda não tem a certificação, né? Então, essas são as situações em que a gente pode ajudar, desde que a gente receba as demandas também. Ana, tem mais pergunta aí? 40 minutos? Não. Ok, Ana, coloca, né? Segue a gente no Instagram, @seb_Sorocaba, né?
Nós temos a nossa lista de transmissão, 996766256, que não está aqui. Nós temos Instagram, nós temos TikTok. O TikTok é um sucesso. Faz tempo que eu não gravo nada lá. Eu vou deixar um recadinho aqui, a Ana já está ouvindo ali. Nós estamos com 40 minutos de programa e eu quero reforçar aqui novamente a plenária que eu participei na quinta-feira, falando da pejotização, falando da terceirização, né? Que está causando um grande desacerto para o cidadão brasileiro, né? Está causando muito problema. A pessoa está apostando nessa pejotização, nessa terceirização, e ali na frente ele não vai ter onde se apegar, ele não vai ter nenhuma ajuda financeira caso ele não parta para o carrinho de cachorro-quente, para churrasqueirinha, né? Para um escritorinho aberto de portinha desse tamanhinho, tentando ofertar produto desse, daquele banco, que a gente sabe que não tem sol, não tem espaço para todo mundo, né? A CLT não é um engano, tá? A CLT não é uma fake news. A CLT foi criada para defender o cidadão, o trabalhador, em qualquer esfera profissional. A CLT defende o trabalhador em qualquer que seja a categoria profissional. Tem gente dizendo que trabalhar por registro em carteira é ser empregado, é ser escravo, é ter jornada diária de trabalho. Se você tem condição de atender 20, 30, 50 clientes no dia, parabéns, eu vou dizer que não é possível, tá? Não é possível. Nós, dentro do banco, entendemos que se tiver 10 metas por dia, você não consegue cumprir 5. Que você vai sair fazer a visita para uma firma. E o dono daquela firma pode estar ocupado, pode estar fazendo uma live, pode estar atendendo um outro bancário, uma outra instituição financeira. E você mediu mais ou menos meia hora, 40 minutos de conversa com aquele empresário e ele vai te tomar 2 horas de tempo. Já prejudicou o último contato que você ia fazer. Então, preste atenção, tá? As fake news estão aí para te enganar. As fake news estão aí para tirar o seu chão. O TST, o STJ, já está tentando tirar fora o volume de processos que está chegando lá. Por causa da terceirização de atividade fim, manipulada lá em 2017, para beneficiar patrão, e continuam beneficiando o patrão. Se não tiver um julgamento desses processos de pejotização, vai continuar beneficiando o patrão. Então, não se iluda, você está achando que a pejotização, a terceirização, isso que está sendo feito aí é tudo vantajoso? Não é vantajoso. Ah, é gostoso trabalhar de casa? Claro que é. Mas se você não tiver garantias, você não tem futuro. O teletrabalho foi regulamentado pelo movimento sindical. Até os equipamentos, né, para você trabalhar e não adquirir as doenças ocupacionais, a gente se preocupou em colocar lá. Então, para esse teletrabalho, o Brasil está melhor do que o primeiro mundo. Agora, o que o patrão quer fazer? Quer acabar com as regras do teletrabalho. Quer contratar você como PJ, porque aí você vai se virar também com a mobília. Você vai ter que dar os seus pulos para achar os clientes e entregar o produto que ele quer. Você não vai virar PJ e ficar em casa numa boa. Você também vai ter que cumprir metas, estar sempre antenado, ligado, né? Então, presta atenção. Esse programa é importante para você, trabalhador bancário, mas também é para você pejotizado, para você terceirizado, para você que acha que o mundo é cheio de flores e você não precisa do sindicato, você está enganado. Eu vou, para finalizar, vou dizer o seguinte:
para quem nunca foi para a rua defender uma pauta, uma cobrança coletiva, não vai dar valor para o sindicato. Você dá valor para aquilo que você faz. Só que o dia que você descobrir que tem alguém melhor do que você, é tarde. Porque alguém já ocupou a sua vaga e você ficou a Deus dará. E não vai ter um sindicato para te amparar. Tá bem? Agradeço muito a sua atenção, peço que você divulgue esse vídeo, essa live para quem você conhece, que está passando por necessidade, por aperto, que está trabalhando como PJ, como terceirizado, né? Para que todos tomem conhecimento do que é o engano, a fake news dessa coisa da pejotização para você se tornar um profissional liberal. Não é só isso. Tem muita água rolando por debaixo da ponte. E tem muito patrão ficando mais rico ainda. Tá bom? Um beijo para a Alicinha, me despeço aqui. Até segunda-feira da semana que vem, com uma pessoa de importância nacional, regional, que a gente possa trazer informação para você, para a categoria profissional de quem você for, da qual você for, para que a gente possa, então, continuar com essa programação, que é uma existência do Sindicato dos Bancários, mas a gente faz com muito gosto, tá bom? Grande abraço, bom descanso para você, até semana que vem.